Eu queria, por óbvio, uma avaliação sua dessa derrota dentro de casa, uma derrota que, como você viu, frustrou bastante o torcedor do Grêmio. Você fez modificações no time, né? A gente queria te ouvir sobre isso. Mas eu também gostaria de saber de você se esse é o máximo que você consegue tirar do atual elenco do Grêmio. O desempenho técnico, o desempenho tático. É isso que hoje a comissão técnica consegue tirar dessa equipe na Série B do Campeonato Brasileiro? O máximo que a gente tem tirado tem nos colocado, né, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Né, disso revés em casa, que é dolorido, obviamente. Depois de ter feito, mesmo sem vitória, contra o Cruzeiro, um grande jogo, enaltecido por todos. Então, obviamente que esse não é o máximo. Né, o máximo de atuação a gente viu em muitos jogos contra equipes também muito qualificadas. Né? A dificuldade de hoje ela se deu, né, porque, sobretudo, depois de dois primeiros tempos, depois de dois inícios de primeiro e segundo tempo muito bons, em que nós criamos oportunidades, o adversário conseguiu se estabilizar no jogo, o gol não saiu cedo. Quando o gol acontece, né, nas pressões iniciais do jogo, a estratégia do adversário vai desmoronando, mas depois do início de tempo bom, né, o seu adversário encontrou equilíbrio na partida e passou a nos gerar mais dificuldade. Talvez nós tenhamos criado 5, 6 oportunidades no jogo inteiro. Né, e sucumbimos numa bola parada, já perto do final do jogo, depois das modificações, todas que fiz botando o time para frente. Né, então, o máximo obviamente que não é isso. Né? Os reveses a gente sofre muito, é muito dolorido, mas esse time pode muito mais, obviamente. Já mostrou que pode. Roger, a gente olha para a parte de cima da tabela, o Grêmio tem uma gordura ali, né? Tem sobra. Mas, querendo ou não, em 9 pontos disputados, os últimos agora, 1 ponto somado. Isso cria um ambiente conturbado. E hoje, por exemplo, a torcida variou vários jogadores, mas o teu nome também foi colocado de forma de protesto, pedindo saída, enfim, gritaram o nome do Renato. Então, como tu recebe isso e como reanimar o ambiente também depois dessa sequência ruim? Eu recebo com naturalidade, porque o torcedor tem o direito de protestar do jeito que ele deseja, se não for de forma violenta. Né, faz parte do jogo. Né, eu escolhi essa profissão e sei o que acontece nesses momentos. Não foi a primeira vez que em outros estádios também, ao longo da segunda divisão, por alguma instabilidade que a gente estava apresentando na partida, também ocorreu outras vezes. Né, foi a primeira vez dentro de casa, faz parte do processo. Né, e durante o 0-0, ainda o torcedor, ainda percebendo que podia ajudar, entrou para dentro de campo também para tentar nos empurrar. Né? Mas hoje foi o dia que a gente não conseguiu. Pouca coisa deu certo, né, em metade do jogo. Né, se essa parte que não deu certo, o adversário conseguiu o seu gol. Né? Então não tem nada de errado na manifestação do torcedor. Né? De ser errado, obviamente, é a forma como a gente encarou esse jogo, ou parte dele, que proporcionou ao adversário sair com a vitória. Roger, logo que tu chegasse aqui ao Grêmio, a gente em alguns momentos abordou em entrevistas contigo sobre um aspecto psicológico, enfim, porque naquele ainda começo de temporada o Grêmio ainda vinha com a queda muito em cima, né, do torcedor e de parte do elenco. Eu queria perguntar para ti, né, nesse período todo que tu já está aqui, passando por Gauchão, Série B, enfim, o quanto atrapalhou, se é que atrapalhou o teu trabalho, né, aquilo que tu pensa, enfim, não ter montado esse elenco, né, porque chegou aqui já tinha um elenco montado, algumas peças chegaram agora com a janela, mas o quanto isso pode ter te atrapalhado para não chegar naquilo que tanto se cobra, né, do Grêmio do Roger e que você não conseguiu ainda fazer a equipe jogar? Não dá para a gente precisar, né, Andrezinho, fazer essa avaliação nesse momento. Né, eu acho que até não seria saudável, né, a gente abordar esse assunto agora em função do momento que a gente está vivendo. A realidade do clube é que nós estamos disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Né, das equipes que estão ali na frente, nós estivemos até esse momento da competição, talvez em 90% dessa campanha até agora. Né, o nosso grupo foi montado em cima da realidade do clube,
né, poucos treinadores. Eu também não peguei das outras vezes eu não montei o grupo também, né, num outro momento, né, em 2015, 2016. Então não dá para a gente precisar, nem tampouco avaliar nesse sentido. Né. Do certo é que a estabilidade que a gente tem visto esse ano, ela vai continuar até o último dia, né, quando a gente disputar a partida e que a gente conquistar o acesso. Eu não tenho a ilusão de que nós teremos vida fácil, né, na segunda divisão. Né, há bem pouco tempo atrás, né, quando se começaram já a fazer projeções de subida, eu pedi para pisar no freio, porque as dificuldades vão acontecer. Né, nessa perna da competição do primeiro turno também foi o momento que nós tivemos mais dificuldade. Né, então não tenho a ilusão de que a gente vai ter a tranquilidade de outros momentos com o clube na primeira divisão e com um ciclo vitorioso. Né, isso é o que eu falei para os atletas agora. Certo? O ruim é que nós não precisávamos, né, diante de uma atuação ruim e de um jogo ruim e de um resultado ruim, trazer esse ambiente de pressão para dentro do nosso trabalho nesse momento. Mas se há algo a se retirar dessa lição, é que esse grupo ele foi forjado assim, né, em cima da crítica, eu já falei isso. Né, e a gente sabe, e os atletas sabem reagir bem a esse momento. Né, tem que estar sempre com a corda esticada. Né, porque todos os adversários que vêm jogar contra a gente vai lidar com um time do tamanho do Grêmio na segunda divisão e tudo que envolve isso. Né, esse é um aprendizado muito grande que eu estou vivendo também, lidar com toda essa situação. Hoje foi um dia ruim, muito ruim, tanto de atuação, né, em boa parte do jogo, quanto de resultado. Agora, nós estamos ali na frente. E a gente precisa estar unido nesse momento, né, mesmo que o torcedor, né, deseje que outro esteja no meu lugar, que o torcedor deseje que determinados atletas não estejam em campo, ou nem mesmo no banco, ou nem mesmo no clube, né, é com esse cenário que a gente vai lidar, de instabilidade, e procurar apontar para o norte e seguir na direção do objetivo que a gente quer, que é o acesso. E sobre as escolhas de hoje, Roger, foi a primeira vez que você queimou as 5 substituições mais cedo, você não chegou até tão longe do jogo, e voltou para o segundo tempo hoje com 3 trocas. O Bruno saiu dizendo que não teria condições de voltar, mas você voltou com 3 trocas. Quais eram as ideias, principalmente essas do intervalo? O que você pretendia naquele momento do intervalo? E como é que foi para você tomar essas decisões tão mais cedo para um jogo como hoje? Não, já fiz outras vezes. Naturalmente eu faria 2. Né? A do Bruno foi médica. Né? A ideia foi a gente não ter 2 volantes à frente, né? Ter um volante meia, que é o Bitelo, né? E recolocar o Campas para sua posição, abrindo o Guilherme do lado do campo. Né, para que a gente teve jogo pelas beiradas no primeiro tempo, conseguimos jogo de cruzamento, mas pelo centro do campo, como o Bitelo se aproxima bastante das beiradas do campo, principalmente pela esquerda, né, a gente teve mais jogadas por aquele lado. Né, mas na hora que a gente conseguia virar o lado para o lado direito, né, dessa parceria ali do meio, que podia ser feita por um meia, né, como a característica do Campas, um meio de aproximação, a gente pudesse ter um equilíbrio maior e ter um jogo mais de centro. Essa foi a ideia. E a gente voltou melhor no segundo tempo, né, assim como iniciamos o primeiro tempo. Mas, novamente, o adversário conseguiu controlar as nossas ações e começou a nos impor dificuldade, puxando contra-ataques. Roger, o Grêmio está a 10 pontos do Cruzeiro, pode aumentar para 13, caso o Cruzeiro vença a partida de logo mais, né? Tu ainda acredita em título do Grêmio na Série B? E vindo esses 3 jogos, 2 tropeços em casa, tu acredita que pode se criar um clima um pouco mais hostil da torcida nos próximos jogos dentro da arena? Eu já disse, o clima hostil, né, pelo mau resultado, o torcedor está no direito de fazê-lo. Né, isso não é a primeira vez que acontece. Hoje talvez tenha sido de forma mais veemente, porque nós estamos a alguns passos do acesso e isso vai gerando cada vez mais ansiedade, e a equipe oscilar nesse momento vai deixar o torcedor, sim, em estado de mais alerta, assim como a gente também fica mais alerta em função,
né, dessa instabilidade dos últimos 3 jogos. Antes disso tinha sido uma sequência de 17 jogos. Né? Então não estava tudo certo naquele momento em que a gente ainda fazia correções dentro do sistema, e também não está tudo errado agora. Mas não tenho dúvida que mais do que ninguém, né, do seu grupo de atletas e comissão, a gente está se cobrando muito pelo jogo ruim que fez hoje. Né, e a manifestação do torcedor agora, ou daqui a pouco, ou no próximo jogo, a gente vai ter que saber lidar com isso. Né, como eu disse, esse grupo foi forjado em cima da instabilidade do clube na segunda divisão. E isso só vai acabar, né, quando a gente conquistar o acesso. Siga o canal nas redes sociais, que lá também estamos postando notícias do Tricolor. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.